Olá! Hoje a gente vai mergulhar em um dos textos mais fundamentais do Novo Testamento, o Evangelho de Mateus. Vamos dar uma olhada bem de perto em como ele constrói um retrato único e inesquecível de um rei. Pois é, como é que se conta a história de alguém que literalmente mudou o curso do mundo? Esse é o grande desafio para qualquer biógrafo, não importa a época. E no caso de Jesus, a resposta não foi uma só, mas 4 relatos diferentes. Pensa assim, ó. É como se 4 pintores geniais fossem retratar a mesma pessoa. O modelo é o mesmo, claro, mas o ângulo, a luz, a perspectiva de cada um, tudo é diferente. Os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, são exatamente isso. E hoje a gente vai focar no primeiro desses pintores, Mateus, e na sua obra-prima, o retrato de um rei. E Mateus tinha um objetivo muito, mas muito específico. A missão dele era pintar um retrato de Jesus como o rei tão aguardado, o Messias que as profecias prometiam para o povo judeu. E é legal a gente lembrar que a palavra evangelho vem do grego euangelion e significa boa notícia. Porque olha que interessante, antes de ser um livro, o evangelho era a própria mensagem, a notícia que se espalhava. O que Mateus fez foi registrar essa boa nova, mas com um propósito muito bem definido. Certo. Para a gente entender bem a mensagem, primeiro a gente precisa entender o mensageiro e, claro, com quem é que ele estava falando. E aqui a história fica fascinante. O autor era Mateus, um coletor de impostos, ou seja, um publicano, que se tornou um dos 12 apóstolos. O cara era acostumado a manter registros detalhados, o que ajuda a explicar a organização do livro. E ele escrevia principalmente para o povo judeu, os que já acreditavam e os que ainda não. O objetivo? Provar que Jesus de Nazaré era o cumprimento de tudo que o Antigo Testamento dizia. Mas pensa na ironia. Um coletor de impostos era visto como um traidor, um colaborador de Roma. E é justamente ele quem escreve o relato definitivo sobre o rei judeu. É exatamente aqui que mora a tensão central do livro. Porque o público daquela época tinha uma esperança, uma expectativa bem clara sobre como seria o Salvador. E Jesus chegou e desafiou tudo isso. Para a gente ter uma ideia, a Palestina estava sob o domínio de Roma. O ar era pesado, cheio de tensão política, de um desejo por independência. E é claro que isso moldou o jeito que as pessoas liam as profecias. Elas estavam esperando um Messias que viesse para libertá-las do jugo romano. Então olha só esse contraste, que é o ponto crucial. A expectativa era para um libertador político, um guerreiro que ia esmagar Roma, estabelecer um império aqui na Terra, um governante poderoso. Mas o que Mateus apresenta? Um rei espiritual. Um rei que veio para conquistar não o império, mas o pecado e a morte, que veio estabelecer um reino de justiça. E o mais chocante, não um líder triunfante, mas um servo que sofre e se sacrifica. Era uma inversão total. Então como é que Mateus constrói o seu argumento para convencer as pessoas dessa ideia tão diferente? Ele não deixa nada ao acaso. A estratégia dele é uma verdadeira obra de arquitetura literária, conectando o presente ao passado para provar o seu ponto. A ferramenta principal de Mateus era mostrar o tempo todo como Jesus cumpria as promessas do Antigo Testamento. Ele é o evangelista que mais faz isso. A cada ação, a cada ensinamento de Jesus, Mateus dizia: olha, isso aconteceu para cumprir o que o profeta disse. Ele queria mostrar que Jesus não era uma ruptura com a tradição, mas sim o seu clímax, o seu cumprimento. E essa citação aqui é a chave de tudo. É a declaração de propósito do próprio Jesus, acalmando seu público, dizendo basicamente: eu não vim para destruir a história de vocês, mas para completá-la. Mas conectar profecias não era a única ferramenta dele. A outra grande sacada de Mateus foi na estrutura, na organização do livro. E tudo gira em torno de um número-chave: 6. Ele organizou os ensinamentos de Jesus em 6 grandes discursos ou sermões. Tem o famoso Sermão da Montanha, o discurso sobre o discipulado, as parábolas do reino, o discurso sobre a humildade, o alerta sobre a hipocrisia e, por fim, o discurso sobre a volta de Cristo. Essa organização temática é brilhante. Ela mostra Jesus não apenas como alguém que faz milagres, mas como o grande mestre, estabelecendo os princípios do seu novo reino de um jeito super claro e inesquecível. Então, quando a gente junta tudo isso, o cumprimento das profecias e essa estrutura tão clara, qual é a mensagem que fica? É que Mateus constrói uma narrativa completa, do começo ao fim, para apresentar um caso muito abrangente de Jesus como o verdadeiro rei. E essa narrativa segue um arco lógico muito claro.
Começa lá no nascimento, estabelecendo a linhagem real de Jesus até Davi e Abraão. Depois vem a preparação para o ministério, com o batismo e a tentação. Aí o ministério público, com todos os ensinamentos, milagres e conflitos. E por fim, a paixão e a ressurreição, com os últimos dias, a morte e o retorno triunfante. O livro mostra todo o escopo da vida e da obra de Jesus. E o livro termina com a grande comissão, quando Jesus instrui seus seguidores a levar seus ensinamentos para todas as nações. É um final poderoso porque o Evangelho de Mateus, que começou com um foco tão grande no povo judeu, termina expandindo sua mensagem para o mundo inteiro. É ali que ele estabelece a missão para a nova comunidade de fiéis. E isso nos deixa com essa reflexão. Mateus apresenta um rei que vence pelo sacrifício, não pela força. Como essa ideia desafia o nosso conceito tradicional de poder? Essa é a ideia radical no coração do retrato de Mateus, uma mensagem que ecoa e desafia o mundo há 2 milênios, um lembrete de que, às vezes, o verdadeiro poder não se parece em nada com o que a gente espera. E com isso, a gente encerra nossa análise do Evangelho de Mateus.